Vocês conseguem imaginar passar 15 anos sendo tratada como faxineira na própria casa? Enquanto minha irmã era a princesinha da família, eu estava sempre na cozinha, servindo, limpando, sendo completamente invisível. Meus pais me apresentavam como a filha que não deu certo, enquanto a Beatriz brilhava em todos os eventos sociais. Mas o que eles não sabiam é que eu estava construindo um império em segredo. E no dia em que tudo explodiu, a CEO bilionária que meus pais babavam para impressionar, olhou diretamente para mim e disse: "Marina, você é minha inspiração." Na frente de toda a família. Vocês querem saber como uma simples decisão no Natal virou minha vida de cabeça para baixo e destruiu completamente a reputação da minha família? Porque essa história vai mostrar como a vingança pode ser mais doce do que qualquer sobremesa que eu já cozinhei para eles. Meu nome é Marina Santos, tenho 32 anos, e durante toda a minha vida adulta fui considerada a ovelha negra da família. Meus pais, Roberto e Cláudia Santos, são donos de uma construtora de sucesso aqui em São Paulo. Nossa casa em Alphaville sempre foi o cenário perfeito para os eventos sociais que minha mãe adorava promover. E eu? Bem, eu era a filha que ainda estava se encontrando na vida. Enquanto isso, minha irmã Beatriz, 2 anos mais nova, era tratada como uma verdadeira princesa. Formada em administração pela FGV, noiva do Daniel, um advogado bem-sucedido, ela era tudo que meus pais sonhavam em uma filha. Nos jantares, ela se sentava à mesa principal conversando sobre negócios e viagens, enquanto eu ficava na cozinha preparando os pratos e servindo os convidados. A dinâmica era sempre a mesma. Beatriz chegava radiante, cumprimentava todos, recebia elogios sobre sua carreira e seus planos de casamento. Eu aparecia apenas para recolher os pratos sujos. A Marina sempre foi mais caseira. Minha mãe costumava dizer com um sorriso forçado quando alguém perguntava sobre mim: "Ela gosta de cuidar da casa, não é mesmo, filha?" O que mais doía era ver como eles genuinamente acreditavam que eu era uma fracassada. Nunca questionaram de onde vinha meu dinheiro, assumindo que eu vivia da herança que minha avó materna havia deixado. Nunca perguntaram sobre meus dias, meus sonhos, meus planos. Eu era simplesmente a filha que não tinha dado certo, e eles tinham se conformado com isso. Mas vocês querem saber qual era o maior absurdo de todos? Meu próprio quarto havia sido transformado no closet da Beatriz. Eu dormia no quarto de hóspedes porque ela precisava de mais espaço para as roupas de trabalho. E eu, como sempre, aceitei calada. Até que chegou aquele Natal que mudou tudo para sempre. 15 anos. 15 longos anos sendo tratada como empregada doméstica na minha própria casa. Vocês não fazem ideia do que é ser apresentada constantemente como a filha que não trabalha em reuniões sociais. Minha mãe tinha uma habilidade impressionante para me humilhar com elegância. "A Marina ainda está se descobrindo profissionalmente", ela dizia com aquele sorriso condescendente. "Não é todo mundo que nasce para os negócios como a Beatriz, né?" As situações eram sempre as mesmas e sempre constrangedoras. Chegavam os convidados importantes, empresários, políticos, pessoas influentes. E eu automaticamente me dirigia para a cozinha. Não porque alguém me mandava diretamente, mas porque era meu lugar estabelecido há anos. Enquanto Beatriz brilhava na sala, discutindo contratos e fazendo networking, eu ficava preparando canapés e servindo drinks. O pior era quando perguntavam diretamente sobre minha vida. "E você, Marina, trabalha com o quê?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe já interrompia. "Ah, a Marina está numa fase mais introspectiva. Ela cuida da casa, ajuda com os eventos. Nem todo mundo precisa ser workaholic como nós, não é?" E todos riam, como se eu fosse uma adolescente mimada que se recusava a crescer. Meu pai era ainda pior. Ele simplesmente me ignorava completamente. Em reuniões familiares, ele falava orgulhoso dos projetos da construtora, dos planos de expansão, e sempre mencionava como Beatriz tinha cabeça para negócios e seria uma ótima sucessora. Eu era literalmente invisível para ele. A gota d'água era quando recebíamos visitas e eu tinha que explicar por que estava morando ainda na casa dos pais aos 32 anos. "É que a Marina é mais caseira mesmo", Beatriz completava com aquele tom de pena fingida. "Ela gosta de cuidar da família." Mas o que eles não sabiam, e vocês vão ficar chocados quando eu contar, é que enquanto eles me viam como uma fracassada, eu estava construindo algo que nem nos sonhos mais loucos deles eles conseguiriam imaginar. Véspera do Natal de 2023. Eu nunca vou esquecer desse dia porque foi quando tudo começou a desmoronar. Ou melhor, quando tudo finalmente se encaixou. Eram 10 da manhã quando minha mãe irrompeu na cozinha com aquela energia frenética que eu conhecia muito bem. "Marina, preciso que você prepare um jantar para hoje à noite. 30 pessoas. 30 pessoas.
com menos de 24 horas de antecedência, no Natal. Mãe, você enlouqueceu? Como vou conseguir comida para 30 pessoas hoje? Eu questionei, mas ela já estava com aquele olhar determinado que significava que não havia discussão possível. Filha, é uma oportunidade única. O Roberto conseguiu convidar a Fernanda Oliveira para o jantar. Ela falou o nome como se fosse uma divindade. A CEO do Grupo Horizonte, você sabe quem é ela, né? A mulher mais poderosa do setor hoteleiro no Brasil. Meu sangue gelou. Fernanda Oliveira. Claro que eu sabia quem ela era. Melhor do que qualquer pessoa naquela casa poderia imaginar. Marina, essa é a chance da nossa vida de impressionar a Fernanda. O Roberto quer fechar uma parceria com o Grupo Horizonte para nossos próximos empreendimentos. Imagina só, se ela gostar do jantar, se sentir bem recebida. Minha mãe estava praticamente saltitando de ansiedade. O problema é que eu tinha uma reunião marcada para aquele mesmo dia, em Brasília. Uma reunião que eu havia planejado há 3 meses e que representava o maior contrato da minha carreira. 5 milhões de reais. Justamente com o Grupo Horizonte. Justamente com Fernanda Oliveira. Mãe, eu não posso hoje. Tenho um compromisso importante em Brasília. Tentei explicar, mas ela me olhou como se eu tivesse falado em mandarim. Compromisso? Que compromisso, Marina? Você não trabalha. A voz dela subiu uma oitava. Que compromisso pode ser mais importante que ajudar sua família em um momento crucial como esse? Beatriz apareceu na cozinha nesse momento, já toda produzida para algum evento. Qual é o drama agora? Quando minha mãe explicou, ela riu. Sério, Marina? Que compromisso você pode ter que seja mais importante que isso? Cancela aí e ajuda a família. Elas não faziam ideia de que estavam me pedindo para escolher entre servir como faxineira ou fechar o maior negócio da minha vida, com a mesma pessoa que elas queriam impressionar. Chegou a hora de eu contar para vocês o que minha família não sabia. Enquanto eles me viam como uma fracassada de 32 anos que vivia de herança, eu era na verdade a CEO e fundadora da Eventos Premium, uma das maiores empresas de eventos corporativos do país. 6 anos construindo esse império, completamente sozinha, sem um centavo da família. Começou pequeno. Em 2017 eu estava realmente perdida profissionalmente, mas não da forma que eles imaginavam. Eu tinha uma paixão por organização e planejamento que ninguém na minha casa jamais notou. Comecei fazendo eventos pequenos para amigos, depois para empresas menores. Cada real que eu ganhava, eu reinvestia. Cada cliente satisfeito me indicava para 2 novos. Hoje, a Eventos Premium tem 45 funcionários e 3 filiais. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Organizamos desde lançamentos de produtos até convenções internacionais. Nosso faturamento anual? 28 milhões de reais. E o mais irônico de tudo, uma das nossas maiores clientes em potencial era justamente o Grupo Horizonte. Fernanda Oliveira não era apenas uma CEO que meus pais queriam impressionar. Ela era a mulher que havia me procurado pessoalmente 3 meses antes, depois de ver nosso trabalho na convenção da Microsoft em São Paulo. Marina Santos, ela havia dito no telefone, preciso conhecer a mente brilhante por trás da Eventos Premium. O contrato que estávamos negociando era para organizar todos os eventos corporativos do Grupo Horizonte pelos próximos 3 anos. 5 milhões de reais. O maior negócio da história da minha empresa. E a reunião final, aquela que definiria tudo, estava marcada para aquele exato dia do Natal, em Brasília. Vocês querem saber por que eu nunca contei para minha família sobre meu sucesso? Porque eu conhecia eles muito bem. No momento em que soubessem que eu tinha dinheiro, que eu tinha uma empresa próspera, eles iriam querer se aproveitar. Iriam querer sociedade, investimentos, empréstimos. Iriam transformar meu sucesso em algo deles, como sempre fizeram com tudo na minha vida. Mas naquele dia, olhando para minha mãe desesperada e minha irmã debochada, eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Revelar quem eu realmente era ou continuar sendo a faxineira invisível da família. E vocês não vão acreditar na escolha que eu fiz. Olhei para minha mãe e minha irmã ali na cozinha, esperando que eu simplesmente cancelasse minha reuniãozinha para servir como empregada mais uma vez. E pela primeira vez em 15 anos, eu disse não. Mãe, eu não vou cancelar meu compromisso. Vocês vão ter que se virar sozinhas hoje. A frase saiu da minha boca com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. O silêncio foi ensurdecedor. Beatriz foi a primeira a reagir. Você enlouqueceu, Marina. Estamos falando da Fernanda Oliveira, da CEO do Grupo Horizonte. Eu sei exatamente quem ela é, respondi, pegando minha mala que já estava pronta. E por isso mesmo eu não posso cancelar.
Minha mãe ficou vermelha de raiva. Marina Santos, se você sair por essa porta hoje, não precisa mais voltar. Você está escolhendo seus caprichos pessoais em detrimento da família. Não são caprichos, mãe. É trabalho. Algo que vocês nunca entenderam que eu tinha. Peguei as chaves do carro e me dirigi para a porta. Trabalho? Beatriz gargalhou. Que trabalho, Marina? Para de inventar desculpas. Saí de casa às 11h30 para pegar o voo das 14h para Brasília. Durante todo o trajeto para o aeroporto, meu celular não parava de tocar. Mensagens desesperadas da minha mãe, ligações do meu pai, áudios longos da Beatriz me chamando de egoísta e irresponsável. Enquanto isso, em casa, o caos estava se instalando. 30 convidados VIPs chegariam às 19h e não havia absolutamente nada preparado. Minha mãe entrou em pânico total. Ligou para todos os restaurantes da região, mas era véspera de Natal. Tudo fechado ou lotado. A solução desesperada que eles encontraram foi algo que até hoje me faz rir. Pediram 15 pizzas de uma pizzaria 24 horas e serviram em nossa louça de cristal baccarat. Imaginem a cena. Empresários milionários, políticos influentes e a própria Fernanda Oliveira comendo pizza marguerita em pratos que custavam mais que um salário mínimo. Mas o pior ainda estava por vir. Os convidados começaram a fotografar a situação, achando engraçado o jantar temático. As fotos viralizaram nas redes sociais com hashtags como Natal Pizza e X-Style Jantar Corporativo. A humilhação da minha família estava sendo documentada em tempo real. E Fernanda Oliveira? Ela ficou intrigada com a ausência da tal filha faxineira, que deveria ter preparado o jantar. Onde está a Marina? Ela perguntou para minha mãe. Gostaria de conhecê-la. Se ela soubesse que em poucas horas estaria face a face comigo, mas em circunstâncias completamente diferentes? Brasília, 15h30. Eu estava no lobby do Hotel Brasília Palace, esperando Fernanda Oliveira para a reunião mais importante da minha carreira. Meu celular continuava bombardeado com mensagens da família, mas eu havia colocado no silencioso. Nada poderia me distrair naquele momento. Fernanda chegou pontualmente às 16h, acompanhada de 2 diretores do Grupo Horizonte. Mulher imponente, cabelos grisalhos impecáveis, terno azul marinho que gritava poder. Ela me cumprimentou com aquele sorriso profissional que eu já conhecia das nossas videoconferências anteriores. Marina Santos, finalmente nos encontramos pessoalmente. Ela apertou minha mão com firmeza. Preciso dizer que sou uma grande admiradora do seu trabalho. A convenção da Microsoft foi simplesmente espetacular. Passamos 2 horas revisando cada detalhe do contrato. Fernanda estava impressionada com nossa proposta, com os números, com a estrutura que eu havia montado. Você construiu algo realmente impressionante, ela disse, folheando nosso portfólio. E tão jovem. Como você conseguiu? Trabalho duro, persistência e muita paixão pelo que faço, respondi, sentindo o orgulho crescer no peito. Às 18h30, ela assinou o contrato. 5 milhões de reais garantidos pelos próximos 3 anos. Eu estava eufórica, mas tentava manter a compostura profissional. Fernanda sugeriu que comemorássemos com um jantar, mas eu educadamente recusei, explicando que tinha um voo de volta para São Paulo. Foi então que ela comentou algo que fez meu mundo parar. Que pena que você não pode jantar. Eu estava indo para um evento em São Paulo hoje à noite, na casa do Santos em Alphaville. Conhece? Roberto Santos, da construtora? Meu sangue gelou. Conheço sim, consegui responder. Que coincidência. Eles têm uma filha mais ou menos da sua idade, a Marina também. Mas coitada, pelo que entendi, ela não trabalha. Vive meio perdida na vida, sabe? Os pais estavam contando que ela deveria ter preparado o jantar hoje, mas sumiu no último minuto. Fernanda balançou a cabeça com pena. Deve ser difícil para os pais terem uma filha assim, né? Ainda mais quando a outra filha, a Beatriz, é tão bem-sucedida. Eu estava em choque total. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fernanda, eu disse, minha voz tremendo ligeiramente. Eu preciso te contar uma coisa. Eu sou Marina Santos, a filha perdida dos Santos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda me olhou como se eu tivesse falado em uma língua alienígena. Como assim? Você é a filha que deveria ter feito o jantar hoje? E foi nesse momento que tudo explodiu. A expressão no rosto da Fernanda foi mudando gradualmente do choque para a indignação total. Marina, me diz que eu entendi errado. Seus pais acham que você é uma fracassada que vive de herança? É exatamente isso, confirmei, ainda processando a surrealidade da situação.
Eles não fazem a menor ideia de que eu tenho uma empresa, muito menos que acabei de assinar um contrato de 5 milhões com você. Fernanda ficou em pé, visivelmente perturbada. Isso é absurdo. Você é uma das empreendedoras mais brilhantes que eu conheço. Como é possível que sua própria família não saiba disso? Expliquei para ela toda a dinâmica familiar, os 15 anos de humilhação, como eu era tratada como empregada doméstica. Fernanda ouvia cada palavra com uma mistura de horror e indignação crescente. Marina, você me autoriza a postar algo sobre nosso contrato nas redes sociais? Quero que o mundo inteiro saiba quem é a verdadeira Marina Santos. Há 2 horas depois, enquanto eu estava no voo de volta para São Paulo, Fernanda postou uma foto nossa assinando o contrato no Instagram dela, que tinha mais de 2 milhões de seguidores. A legenda dizia: acabei de fechar parceria com a CEO mais inspiradora do Brasil. Marina Santos, da Eventos Premium, é prova de que talento e determinação superam qualquer obstáculo. Aos 32 anos, ela construiu um império que vai revolucionar nossos eventos corporativos. Mulheres empreendedoras. CEO, inspiração. O post viralizou em questão de minutos. Meu telefone começou a explodir, mas dessa vez não eram mensagens da família. Eram jornalistas, outros empresários, clientes em potencial. A Eventos Premium estava sendo mencionada em todos os portais de negócios do país, mas o melhor ainda estava por vir. Às 22h30, quando eu estava chegando em casa, recebi uma ligação desesperada da minha mãe. Marina! Marina! O que está acontecendo? Seu nome está em todos os sites de notícias. Estão dizendo que você é CEO de uma empresa milionária. Isso é verdade? É verdade, mãe. Sempre foi verdade. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando ela voltou a falar, a voz estava quebrada. Filha, você precisa vir para casa agora. Precisamos conversar. Quando cheguei em Alphaville, a casa estava em polvorosa. Beatriz estava no computador, lendo todas as matérias sobre mim que haviam saído. Meu pai estava no telefone, claramente tentando fazer controle de danos com alguém. Marina, minha mãe me recebeu na porta, os olhos vermelhos. Por que você nunca nos contou? E foi aí que eu finalmente explodi. Por que eu nunca contei? Eu ri, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de 15 anos de dor acumulada. Vocês querem mesmo saber por quê? Minha família estava reunida na sala, todos me olhando como se eu fosse uma estranha. E de certa forma, eu era. Eles nunca me conheceram de verdade. Eu nunca contei porque vocês nunca perguntaram. Em 15 anos, vocês nunca me perguntaram sobre meus sonhos, meus planos, o que eu fazia quando saía de casa. Vocês simplesmente assumiram que eu era uma fracassada e se conformaram com isso. Beatriz tentou interromper, mas eu levantei a mão. Não, agora é minha vez de falar. Vocês sabem quantas vezes eu tentei compartilhar minhas conquistas pequenas no início? Quantas vezes eu cheguei em casa empolgada com um cliente novo, um evento que deu certo? E vocês sempre mudavam de assunto para falar da Beatriz, dos negócios do papai, de qualquer coisa menos de mim. Meu pai, que havia passado anos me ignorando, finalmente falou. Marina, nós não sabíamos. Claro que não sabiam, porque nunca se importaram em saber. Minha voz ecoou pela casa. Vocês me transformaram na empregada doméstica da família e eu deixei, porque eu acreditava que era isso que eu merecia. Mas sabem o que me machucava mais? Não era ser tratada como faxineira. Era ser tratada como se eu não existisse. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto da minha mãe. Filha, nós erramos muito. Erraram, sim. E sabem qual foi o preço? Perderam 15 anos da vida da filha de vocês. Perderam a chance de se orgulharem de mim, de me apoiarem, de fazerem parte da minha jornada. Respirei fundo. Hoje, enquanto vocês serviam pizza em pratos de cristal tentando impressionar a Fernanda, eu estava fechando o maior contrato da minha carreira, com a mesma Fernanda. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Minha família entrou em terapia, juntos e individualmente. Não foi fácil. Houve muito choro, muitas discussões difíceis, muitos pedidos de desculpa. Beatriz foi quem mais se transformou. Ela reconheceu seus privilégios e começou a entender como havia contribuído para minha invisibilidade. Marina, eu sinto muito. Eu realmente achava que você estava bem sendo invisível. E isso é imperdoável. Hoje, 2 anos depois, nossa relação ainda está em construção. Não é perfeita, mas é honesta. Meus pais aprenderam a me perguntar sobre minha vida, meus projetos, meus sentimentos. Eles se orgulham de mim agora, mas eu aprendi algo mais importante.
Eu não preciso da aprovação deles para me valorizar. A Eventos Premium hoje tem 100 funcionários e acabamos de abrir filial em Miami. Saí na capa da revista Exame como a CEO que construiu um império em silêncio. Mas a conquista que mais me orgulha não é financeira. É ter aprendido que o maior ato de amor próprio é escolher a si mesmo, mesmo quando dói. Mesmo quando significa decepcionar pessoas que você ama. Porque no final das contas, você não pode amar genuinamente os outros se não souber amar a si mesmo primeiro. E para vocês que estão me ouvindo e se identificaram com minha história, nunca é tarde para escolher você mesmo. Nunca é tarde para mostrar ao mundo quem você realmente é. Porque a pessoa mais importante que precisa acreditar em você é você mesmo.